Olá, pessoal. Agora estamos de volta novamente, agora com o nosso convidado, o escritor Roberto das Flores. Roberto, obrigado pelo atender ao nosso convite. Tudo bem? Tudo ótimo. Nós vamos falar aqui de quem é você, da sua obra. Sim. Lucas, você, tudo bem? Oi, tudo bem, Você estava respondendo, agora estava respondendo, você vai perguntar. Estava ali, agora eu estou aqui. A vida é dinâmica. A vida é dinâmica, a gente muda, a gente vai fazendo as coisas. Eu queria agradecer o Roberto pela presença. Obrigado. E aqui a gente vai falar sobre literatura, poesia. Sim. Roberto, por favor, diz pra gente quem é Roberto das Flores. Bom, sou uma pessoa simples, fácil de lidar. Amo literatura, gosto muito. Amo fazer boas amizades, mas também eu tenho pavio curto, né? Quando pisam no meu carro, até eu me desconheço. Então é difícil falar de mim. Aí você vira um personagem, Aí quando pisam no seu carro. eu gosto disso. Que eu falo assim, o bom de você ser escritor é isso. Quando alguém te irrita, traz um personagem à cena. E aí você fala e depois fala assim, tudo era uma fantasia, nada foi real. Tchau. E você nasceu em Sorocaba mesmo ou outra Não, cidade? não, eu sou do interior do Paraná, uma cidadezinha chamada Centenário do Sul, onde eu tive o privilégio de viver até meus 18 anos lá, né? Aos 18 eu vim para São Paulo e depois conheci Sorocaba. A primeira vez que eu vi a palavra Sorocaba, eu achei feio. Sorocaba? Que diabo é isso? Parecia um palavrão. Mas hoje eu amo Sorocaba, hoje Sorocaba é minha vida. E quando você veio do Paraná para São Paulo e para Sorocaba, que década que era essa? 1976. E eu tinha na minha cabeça que eu escrevia lá, peça de teatro e tal. Eu era um autor que escrevia texto de teatro, dirigia teatro, trabalhava no teatro, sem nunca ter assistido uma peça. E eu apresentava. Eu não sei como que ficava, mas eu era escritor de teatro. Você lembra quando você começou a escrever efetivamente? Quantos anos você tinha? Eu tinha 10 anos. 10 anos. 10 anos. Eu vivia com a minha 10ª madrasta, que no Bendito Entre as Mulheres eu falo sobre isso. Minha madrasta, ela era muito violenta. E ela me via escrevendo, ela nunca perguntou o que eu escrevia. Eu também nunca tive vontade de falar. E naquele dia, o filho dela estava brincando na cozinha e eu estava na copa escrevendo um texto. Era para mim uma peça de teatro, né? Aí ela perguntou pro filho dela, quer ser o quê quando crescer? Eu vou ser gerente de banco. Beleza. O amiguinho dele do lado, e você vai ser o quê? Ele falou, vou ser professor. Ela virou para mim e falou, estranho. Você vai ser o quê quando crescer? Aí eu não sabia que era escritor a palavra. Eu estou começando a vida, não conheço as coisas ainda. Eu fui e falei, eu vou ser um noveleiro. Noveleiro, para mim, era o cara que escrevia novela. Não era o escritor de novela, era um noveleiro. Aí, ela estava varrendo, ela pegou a vassoura e deu uma vassoura em mim. Quebrou o cabo da vassoura em mim. Aí voou em cima dos cadernos e começou a rasgar. Escritor é uma ova. Aí então descobri que era escritor, né? Aí eu falei, a senhora pode rasgar esse caderno e todos os cadernos que tem na casa e todos os cadernos que tem no mundo e quebrar todas as canetas e todos os lápis e mesmo assim eu ainda vou escrever, porque eu vou escrever na areia. Eu não sei se da onde eu tirei isso, eu tinha lido alguma coisa sobre isso, mas eu soltei essa pérola para cima dela. E ela propôs, eu quebrarei todos os lápis, rasgarei todos os lápis e cavarei toda a terra. Mas você não vai ser escritor. Eu vou. Então, naquele momento, eu determinei, vou ser, a partir de hoje, sou escritor. Aos 10 anos? Aos 10 anos. Você desafiou? Eu desafiei, mas Você desafiou sua mãe. Madrasta. É madrasta. Toda vez que você desafia alguém, tem uma consequência. Eu fui expulso de casa. Virei moleque de rua com 10 anos. Não tinha para onde ir. Eu fui expulso no dia 17 de julho. Desculpa eu perguntar, e o seu pai? Meu pai tinha morrido dia 2 de maio. Ah, você Foi estava 2 meses sozinho na depois da casa, morte então? dele. Sim. 2 meses depois da morte dele. É que meu pai deixou... Eu entendo ela. Meu pai deixou para ela 16 filhos, que não eram dela. Que ela não teve prazer nenhum em fazer. Aí
Mas eu falei para ela, não, a partir de hoje eu sou escritor. Eu não vou ser, eu já sou. Eu sou escritor. E aí eu fui expulso de casa. Lá, naquele tempo, tudo era muito difícil. Fiquei 6 meses moleque de rua mesmo, sem ter onde dormir, sem ter onde tomar banho. Isso lá na cidade do Paraná. Lá no Paraná, em Centenário do Sul. E os seus parentes? Eu não tenho parentes. Meu Ah. pai fugiu quando criança, fugiu de casa e tal. Então a gente não tinha família lá. Ah, sim. Tanto é que quando ela me expulsou de casa, eu pensei, para onde eu vou? Eu não tenho pai mais, eu não tenho mãe, eu não tenho tio, não tenho ninguém aqui. Aí comecei a procurar os conhecidos, mas ninguém quis me acolher. Eles falaram, se a dona Eugênia não te quis, eu também não te quero. Porque sabia que era rolo. Se pegasse para cuidar de mim, era rolo. Mas eu tinha, assim, uns devaneios, eu achava até que eu não era bem da cabeça. Nessas horas eu penso que uma criança assim pensa em procurar socorro, uma igreja, por exemplo. Não, eu estava no salão paroquial da igreja. A igreja queria achar crianças que queriam ser padre. Mas eu não queria ser padre, eu queria ser escritor. Todo ano eles faziam Ah, você acabou se abrigando no salão paroquial da igreja, então. Isso, eu invadi. Eu pulei o muro e fiquei dormindo lá. Por uns 6 meses. Depois de 6 meses, um dia andando pelo interior da cidade, lá a gente chama de barroca, a baixada da cidade. E eu fui na barroca, eu vi uma senhora puxando água no poço, e eu conhecia ela. Falei, eu vou puxar água para ela, que eu ganho o almoço aqui. Fui lá puxar água. Aí almocei. Depois veio o café do meio-dia, né, que é 2 horas que a gente toma, não sei por que fala que é café do meio-dia. E aí ela perguntou se era verdade que eu tinha sido expulso de casa. Eu falei que sim. E ela perguntou por quê. Eu falei, é porque eu escrevo. Eu falei, Joana, escrever é ruim? Porque eu fui expulso de casa por isso. Aí ela falou, não sei se é ruim porque eu não sei escrever. Eu sou analfabeta. Mas eu tenho inveja de quem escreve. Então, mas eu vou te ajudar. Aí eu fiquei uma semana trabalhando na roça com ela, né? E depois de uma semana ela me arrumou um serviço numa fazenda, onde eu fui e fiquei até os 18 anos. Dos 10 aos 18 anos. Trabalhando na roça, na roça em Centenário do Sul. Em Centenário do Sul. Eu costumo dizer que o Roberto das Flores de hoje, ele não é mais nada que não foi criado dentro daquela fazenda naqueles 8 anos. Depois foi só repetir a vida. Né? Mas o meu caráter, a minha personalidade foi moldada ali. Isso, acredito que emoldurou a sua poesia também. Sim. Os seus escritos, isso a influenciou, prosa. né? Depois de 6 meses que eu estava já trabalhando na fazenda, um dia eu parei e pensei, prometi, porque parece teatro. A minha saída de casa parece que foi uma cena de teatro. Tem hora que eu tenho dúvida se foi real. Ela me expulsando, catei a roupa que ela jogou no quintal, pus num saco, né? E a hora que eu abri o portal, eu falei, se sair, não volta mais. Ela me expulsou, mas se eu sair, eu não volto? Entendi isso. Aí eu abri o portão, passei pro lado de fora. Ó o dedinho. Eu vou, mas eu voltarei. E o dia que eu voltar, vai ter banda de música. E a senhora vai estar na comissão de frente e vai me aplaudir de pé. Ela falou, não vou. Eu falei, vai. A partir de hoje, vou orar todos os dias para que Deus te dê vida longa, para que assista de pé a minha vitória. Eu não tinha raiva dela, mas eu queria e realmente eu sonhei com isso, né? E aí fui embora, narizinho empinado até virar o quarteirão. Quando virou o quarteirão, que não dava para mais ver ela me ver, aí chorei. Aí desmoronou. Aí eu fui emocionalmente. Eu fui a criança. Aí eu voltei a ser criança, chorei de verdade. Chorei sentido. Mas sem arrependimento naquele momento. Não, nem hoje tenho arrependimento. De nada. Eu até acho... Mas depois você voltou a falar com ela? Não. Nunca mais. Depois de 2 anos eu voltei, ela fez uma cirurgia, quase morreu. Aí eu voltei, fui na casa dela. Daí eu comecei a ir aí você já estava trabalhando na fazenda. E aí eu levava abóbora, mamão, tudo que produzia na fazenda eu levava. Você trabalhava no plantio mesmo? Trabalhava na roça mesmo, de carpir, cana, catar algodão, plantar. Catar, recolher. Isso. Olha mas foi muito bom, muito bom. Me fez um cara mais humano, me fez um cara mais humilde, né?
Hoje eu moro numa cidade grande. Foi quando, nessa época da fazenda, aí você, trabalhando lá, passou a receber um salário e a se sustentar. Sim. E aí, um dia trabalhando na roça, eu olhei aquele sol de rachar mamona. Calor infernal. Eu olhei para o céu e falei, Senhor, eu disse que eu vou voltar por cima. Mas o que eu vou ser? Ela falou que eu vou ser ladrão, traficante, viado, tarado. Eu não vou ser nada disso. Se eu não vou ser nada disso, o que eu vou ser? Então, comecei a pensar. Vou morar numa mansão. Uma mansão linda. Os meus artistas da época eram Regina Duarte, Francisco Coco, Glória Menezes, Tarcísio Meira. Os ídolos. Os meus ídolos. E eu imaginava eles naquela casona, e numa festa, e a gente conversando e bebendo, e eu sendo homenageado porque eu escrevi a melhor história que estava sendo apresentada. E aí, naquele devaneio meu, eu falei, então, vou ser escritor. O que um escritor tem que fazer? Aí eu fui pesquisar e falava, ter vasto conhecimento. Não determinou quanto conhecimento, vasto. Então, se é vasto, eu vou ter que começar agora. Então, todo o meu pagamento, a turma começou a achar que eu tinha enlouquecido. Eu pegava o dinheiro que eu ganhava e comprava tudo em livros. E tinha uma caixa no meu quarto do que eu li e do que eu ia ler. Eu ia passando de uma para outra, né? De uma caixa para outra. E eu lia muito. Eu cheguei a ler, chegou um tempo que eu achei que até eu achei que eu estava enlouquecendo. Eu cheguei a ler 120 livros no ano. É bastante. Nossa. Eu peguei como meta ler um por dia. E eram, não eram os clássicos de língua portuguesa? Não, aí é de A a Z, não importa. Mas você tinha uma meta assim, vou ler esse livro, em uma semana eu vou ler esse livro, depois eu vou ler outro? Você tinha metas assim ou você ia ler? Não era assim. Eu quero ler 150 livros no ano. Não importa. Então, pegava livro fino, pegava livro grosso, pegava bolsa livre. Então, eu sou eclético até hoje. Uma vez fui dar uma entrevista no Cruzeiro do Sul, e a menina se decepcionou comigo, porque eu estava falando, eu leio, ela falou, você leio muito. Você lê o quê? Stanislavski, Grotowski. Aí ela, então você gosta de teatro. Eu adoro teatro. E qual o melhor livro que você já leu? Eu falei, olha, você não vai acreditar, mas é um livro brasileiro. A Luísa Azevedo, Mortalha de Alzira. Ela, tudo bem. Mas quando eu falei que eu gostava de Sidney Sheldon, ela até afastou-se um pouquinho para trás. E, como assim Sidney Sheldon? Para quem lê Kafka, não lê Sidney Sheldon. Mas eu leio Kafka e eu leio Sidney Sheldon. Mas entre Sidney Sheldon e Kafka, eu sou Sidney Sheldon. Mas por quê? Não, o Kafka ele não me arrepia. Eu leio, eu não tenho arrepio. Mas eu tenho com Sidney Sheldon. Sabe o que foi o melhor que eu li esse ano? Foi um pedaço de jornal caído no banheiro público. E eu estou no banheiro e olho assim para o chão e vejo que era um conto, uma historinha. E eu agachei ali e fiquei lendo. Eu não ia pegar aquele pedaço de jornal, porque devia ter urina e tal, né? Mas tá no meio da água, né? E eu li o jornal. E aí levantei dali me sentindo, eu li a coisa mais linda do mundo, eu li agora, né? E não sei quem era o autor, mas foi um pedaço de jornal. Anônimo. Anônimo. Um pedaço de jornal qualquer. Então, aí eu faço assim. A arte não tem estilo. Para mim, assim, a sensibilidade, ela vem. Ah, não, ele é clássico. Ele é romântico. Não. Ele tem talento. É um dom e vem, não importa qual a linha que você segue. Sabe, você descrevendo esse livro, esse conto que você leu numa folha de jornal no chão, lembrei do Voltaire de Souza, que tinha um espaço diário, ou quase diário, no jornal antigo, não existe mais, Notícias Populares, onde ele contava histórias assim, populares do dia a dia. Sim. E eram histórias saborosas. E eu, que era leitor diário do Notícias Populares, eu não perdi essas histórias. Então, você leu aí, eram fantásticas. Tem uma mensagem aqui no YouTube, ó. Leandro Amaral, jornalista, boa tarde. Valeu pelo comentário, Leandro. Isso aqui é um recurso novo aqui, a gente não tinha isso aqui. Agora legal, né? Parece na TV aqui. Sim. Obrigado, Leandro. Obrigado, Leandro.
Então, mas que... E depois? Então, aí, aos 18 anos, achando que era escritor, porque eu tinha escrito um livro, que até hoje ele continua manuscrito, né? Eu peguei esse caderno lá no Paraná e vim para São Paulo, que eu ia ser escritor. Mas eu não imaginava que eu ia ser um escritor qualquer. Um escritor com classe. Que eu ia chegar aqui, quando a turma soubesse, lesse o meu livro, eles iam me dar lugar para morar, né? Eu já imaginava morando na cobertura de um edifício ali na Avenida Paulista. E corajosamente eu vim. Mas quando eu cheguei aqui em São Paulo, eu fui assaltado. Não foi assalto, o cara simplesmente aliviou o peso que eu estava levando. Estava levando uma mala imensa, com uma vida de 18 anos ali dentro. E o cara chegou para mim, ô Paraná. Primeiro eu fiquei surpreso porque alguém me conhecia. Paraná, sabendo que eu venho de lá. Como foi a colheita do algodão? Eu falei, não sei, cara, que eu não fiquei na colheita do algodão. Aí ele falou assim para mim, mas você trabalhou no quê? Eu falei, não, eu fiz agora a colheita ajudei a fazer a colheita do milho e do amendoim. E o que eu ganhei, eu vim para tentar a carreira. E você quer ser o quê? Eu falei, eu vou me apresentar no programa do Silvio Santos. Que, na verdade, nessa época já era o Moacir Franco, que revelou Isis Kodowski, Nívia Maria. Um programa, eu tinha me inscrito, mandei uma carta e eles mandaram eu vir. Nunca cheguei na avenida, esqueci o nome da vila, onde era o programa do Silvio Santos naquela época. E aí eu nunca cheguei lá. Porque quando eu cheguei na Estação da Luz, o cara deu uma de amigo, e eu contei para ele que eu tinha vindo. E ele falou assim, mas você trouxe dinheiro para tentar a carreira? Não muito, mas o pouquinho que eu trouxe está aqui dentro da mala. Eu amarrei numa meia e coloquei aqui. E ele falou, e esse anel de formatura? Eu falei, não formei ainda, mas já comprei o anel. Vou pôr aí, cara, tu vai arrancar seu dedo. Peguei o anel, coloquei ele na mala. Depois que, uns 5 minutos, ele falou assim, vamos comer pastel? Vamos. Me deu 5 cruzeiros na época, atravessei a rua, fui buscar os pastel. Quando eu voltei, cadê o cara? Nunca mais eu vi. E o caderno, só não foi embora esse caderno, porque ele estava numa outra sacolinha. E ela estava pendurada em mim. Senão ela tinha ido embora também. O caderno que continha? Que continha o romance. O romance. Eu estava vindo tentar lançar ele. Tem uma mensagem nova aqui. No YouTube aqui, ó, temos 2 perguntas. O canal 7 Vídeo. Valeu, canal, pela mensagem. Ele pergunta assim, ó, como você desenvolve suas ideias para os livros? Existe um processo específico que segue ou algo mais intuitivo? Olha, no meu caso, eu tenho uma carência, uma angústia. Eu falo que é um vazio dentro de mim. E eu tento preencher escrevendo. Então eu escrevo todos os dias. Até alguém já disse que é mentira, que eu não escrevo todos os dias. Eu falo, mas é todos os dias. E eu escrevo todos os dias e eu não sei o que eu vou escrever. Então eu sento, pego e começo a escrever. Às vezes coloco o título, às vezes não. Às vezes o título vem depois que eu vou ler o que eu escrevi e tiro o título dali. Geralmente vem depois o título, Sim, né? Mas geralmente eu começo com o título. Tá. E eu escrevo o título e... A partir do título você tem aquela inspiração para escrever o texto. Quando eu ia escrever O Bendito Entre as Mulheres, eu pensei que eu ia escrever sobre meu pai. Então o personagem Francisco, ele é baseado em uma pessoa real, meu pai. Sim. Meu pai teve 10 mulheres. Então o Francisco na história tem 5. Mas meu pai teve 10. Nossa. Então não foi difícil falar. Porque as madrastas, as maldades delas, as qualidades que elas tinham, as minhas madrastas tinham essas qualidades e tinham as mesmas maldades. Então, só fui dar uma buriladinha com a fantasia, né? Porque o grande a grande sacada do escritor é você trabalhar bem esse lado intuitivo, esse lado da criação. Elaborar, né? Elaborar. A vida como ela é sem graça. E aí tem outro seu livro aqui, Volte para mim. Volte para mim. O que é Volte para mim? Volte para mim é poesia. É como o segundo livro foi um livro chamado Só Eu Amei. Se Só Eu Amei, no segundo que eu escrevi, eu falei volte para mim, né? Só eu amei, mas volte para mim. Poesia. Poesia é poderosa, né? Poesia poderosa, eu gosto. Na vida da gente. Aqui também é poesia também. Sob a lua. Sob a lua, debaixo da lua. Isso aí de que história que é? É também a poesia. Também. Poesia. Eu acabei escrevendo só um romance, estou pronto para o ano que vem, né? Que é a continuação desse daqui. Que
para contar a história do meu pai, entrou um garoto que era eu. E eu acabo contando até meus 10 anos. Mas não contei como foi a humilhação de ser expulso de casa. Não saiu nesse livro. Aí então vai estar nesse próximo. Que começa contando da mãe, a gestação dele, e depois aí a parte da saga de querer ser escritor. E em 1976, a primeira peça de teatro que eu escrevi chamava Os Vencidos. Porque eu imaginava um rei, uma rainha, um povo sofrido. O povo sofrido era eu, eram minhas irmãs, né? E o rei e a rainha era minha madrasta, meu tio, né? Que eram muito más. Então eles eram, na minha cabeça, eles eram o rei na história, né? E aí quando eu escrevi, uma garota que corrigiu, ela era professora, ela foi e falou, olha, eu não sei, eu sei que é uma peça de teatro. Vamos fazer o seguinte, vamos levar para quem entende. E levou para um cara chamado Douglas, do Circo Teatro Brasil. E ele gostou, falou, mas traga ele aqui, porque essa história deve existir. De onde ele tirou rainha, rei, e ele sabe o nome da rainha, ele sabe o sobrenome da rainha? Não, essa história existe. Aí eu fui para lá. Ele perguntou, de onde você tirou essa história? Eu falei, não, eu escrevi. Não. Rainha Teresa Cristina Grotowski. Da onde veio o Grotowski? Não, eu acho bonito. Eu gosto desse né? Aí ele leu e daí montou a peça. E no ano de 1976 a gente veio do Paraná para a Paulínia apresentar. Não ganhamos, mas para mim foi vitória. Ficamos em 4º lugar. Pô, quantas pessoas não apresentou, né? Exato. É no festival nacional, né? E aí a gente fica em 4º lugar. 4º lugar é uma vitória. Sim. Aí então, no romance do ano que vem, que eu pretendo lançar, né? Então eu vou contar. Você pode já adiantar o título do romance? Horas Malditas. Como? Horas Malditas. Horas Malditas. É sobre o quê? Assim, não, é continuação, é romance. Eu acredito muito no ser humano. Então mesmo que eu falo que o amor e a dor está lado a lado. O amor e o ódio também. O amor, sim. Aqui está Nas Garras do Destino. Esse aqui é uma novela ou são contos? Não, são contos. Em 1993, o Morelli, um cara que trabalhava comigo, resolveu bancar o livro. Custava 2 mil para lançar o livro. E eu peguei o dinheiro dele, levei no sindicato de alumínio, por Vanderlei. Estou dando um nome, hein? Entreguei o dinheiro para ele. E ele falou que a máquina estava quebrada e que assim que arrumasse fazia o livro. E eu comecei uma vez por mês eu ia lá para saber como é que estava o andamento do livro. E a máquina está quebrada, a máquina está quebrada. Um dia eu fui, o Araldo. O Araldo me fala assim para mim, o que você vem caçar aqui? Todo mês eu vejo você aqui, chega aqui suado e tal. Eu falei, cara, é porque eu paguei para vocês fazerem um livro. E o livro não está enrolado. Ele falou, mas quem liberou para fazer o livro? Foi o próprio presidente do sindicato. Ele falou, mas é mentira, não vão fazer seu livro. Eu falei, mas eu paguei. E você não vai receber o dinheiro também. Aí eu descobri que eu tinha caído num golpe. Foi a primeira vez que eu vi, né, essa história de golpe. Aí eu voltei a falar com o Morelli e falei para ele que eu ia devolver o dinheiro dele com juro. Ele olhou para mim bem sério, olhou dentro do meu olho, né? E disse assim, cara, você quisesse esmola, me pedisse esmola. Talvez eu não te desse. Eu te dei 1.500 cruzeiros. Talvez eu não te desse 1.500 cruzeiros. Te desse 500, 100. Mas esmola. Agora você falou de um sonho e eu comprei um pedaço. E eu quero ver seu sonho realizado. Aí eu fiquei muito mal. Aí eu vim, aqui em Sorocaba tinha um advogado. E ele é escritor também. Do Nordeste. E como é que o livro saiu? Então, foi essa a história. Cheguei nele e fui falar para ele. Ele falou, você quer processar os caras? Eu falei, não, você tem uma gráfica. Faça o livro para mim. Aí ele ficou assim, você não vai ter dinheiro para pagar, Roberto. Eu vou pagar com o próprio livro. Eu vou vender e vou pagar. Ele falou, não, você não vai conseguir. Ele tinha lançado Maricídio
E ele falou assim, eu lancei um livro e eu tive a venda de 5 livros na noite de autógrafo. E descobri depois que foi minha família que comprou 5 livros. Aí falei, olha, eu não sei, talvez eu esteja iludido demais, mas eu vou vender os 500 livros. E de preferência na noite de autógrafo. Aí eu estava imaginando uma noite de autógrafo mesmo, né? Aí ele me desanimou tanto que eu falei para ele, então tá, domingo eu vou vir aqui, vou pegar os livros, vou na praça e vou vender na praça. Aí ele tinha certeza que não ia vender nada. Eu peguei 100 livros, aqui, na Braguinha tinha uma loja chamada Toca. Em cima da Toca era a editora dele, a gráfica. Peguei os livros lá, sentei na escadaria da igreja, coloquei os livros ali e chamei uns amigos, meio louco como eu, para vir declamar poesia. Eles começaram a bater essa bomba, fazer aquele barulhão, umas fitas, acenderam velas, sabe? Era um carnaval. E aí choveu de gente em volta. Aí quando tinha muita gente, eles abaixavam, eu levantava e falava, ó, meu sonho é ser escritor, estou lançando um livro. Aí eu aproveitava, mostrava a capa do livro e falava, eu queria que vocês comprassem um pedaço do meu sonho. Que foi o que o Morelli falou e eu achei muito lindo, né? E eu comecei a usar isso. É o meu sonho. Então, comprando um livro, você está comprando um pedaço do meu sonho. E aí, resultado, naquele dia eu vendi 485 livros. Que maravilha. Nossa, Das parabéns, 9 hein? da manhã às 14 horas da tarde. E assim, a venda de um livro, assim, acho que é a maior satisfação para um escritor. Olha, eu fiquei... ter tantos leitores, assim, comprando e lendo o livro. E você percebe, talvez você tenha feito essa leitura, essa venda virou um sarau. Virou um sarau. E Na foi praça. Então, Aqui na Praça Coronel Fernando Prestes, isso, por igreja, na frente da igreja. É. E depois do lançamento do livro, eu fui fazer uma segunda noite de autógrafo em alumínio, porque eu trabalhava lá, né? E aí arrumaram a escola do SESI e tal, a turma comprou, a própria escola deu lanche. E aí eu fui para... Como que eu vou fazer? Eu nunca fiz o lançamento de um livro, como que eu faço? Eu tentei ver na internet, não tinha, eu não achava o assunto. Aí eu falei, eu sei o que eu vou fazer. Foi quando nasceu o sarau que eu faço até hoje, nasceu no lançamento desse livro, numa noite de autógrafo, né? O lançamento foi... Aí, e o sarau vai ter mais um este mês. Agora, dia 22. Dia 20, que é um sábado. No Maria Eugênia. No Maria Eugênia. Maria Eugênia. Você pode ter o endereço de Sim, de memória? É Rua Antônio São Leandro, número 76. O que é lá esse local? É um espaço cultural Duarte. Não sei se as pessoas que estão assistindo, se elas conhecem Ana Duarte. Ana Duarte é uma artista plástica, uma guerreira, que ela tinha o quintal no fundo da casa dela. E ela doou esse quintal para fazer um espaço para a arte, que é o Espaço Cultural Duarte. A partir de que horas? A partir das 20 horas, é das 20 às 22, e pode... Precisa de inscrição? É só comparecer não, lá? é só comparecer. E olha, esse é o último do ano, porque eu vou fazer uma viagem. Pela primeira vez eu vou sair do Brasil, né? Vou nos Estados Unidos ver minha neta que nasceu. E aí, minha filha quer que eu vá, eu vou. E você faz saraus desde quando? Desde o lançamento do Nas Garras do Destino. E por ano, assim, você faz quantos saraus, mais ou menos? 6. 6. Que eu faço a cada 2 meses. Porque a Ana, ela cede o espaço, ela não cobra. Não tem como cobrar, porque eu não vou cobrar ingresso. Aí eu teria que tirar do bolso para pagar. Aí ela falou, não é justo, não precisa. Então ela doa o espaço. E você apresenta os poemas? Apresento. Eu chamo as pessoas. E vende livros também? Não, lá a gente não vende. Nunca vendeu. Tá. Mas eu falo para os autores, traga seu livro. E na hora que eu te der... você convida autores também. Autores. Ó, por isso que você me passou o card também. Exato. Me convidando. E eu estarei lá. Tá, com certeza. Isso vai ser ótimo. Só se houver alguma agenda de repente, assim. Mas com certeza já está programado. Então, e eu conheci muita gente. Eu adoro conhecer pessoas. E ali é um ótimo lugar para conhecer pessoas, né? E hoje mesmo eu passei na Ana para saber como estão as coisas. Porque não basta só você saber que tem um espaço. Você tem que participar dele. De repente você achando que está tudo bem. Não está tudo bem, né? Você pode ter uma surpresa. Há quanto tempo você tem esse espaço
foi oferecido por esse espaço para você, onde Olha, você apresenta o sarau? desde 93, então uns 30 e poucos anos. 33. Então já foram muitas edições, então. Então, o ano passado, centenas, acho. a gente comemorou 30 anos de esperança, eu falo, né? Que foi assim, o sarau, ele tinha o objetivo de tirar pessoas da rua, porque ali no Maria Eugênia tinha muito a venda de droga nas escolas, né? Como eu estudei ali, eu queria que aquela turma fosse. Eu acho assim, mente vazia, oficina do diabo. Então, se eles pudessem ocupar a mente deles por 2 horas, era 2 horas que o cara não usou droga, que o cara não fez uma coisa errada. E aí a Ana falou, eu acho louvável a sua ideia, então vamos fazer. Porque assim, depois que você lança, e depois que lança, você tem que manter, né? Um jeito de você se manter no mercado seria o sarau. E eu comecei então a fazer o sarau. Então, o sarau é para você uma possibilidade de você envolver e atrair os leitores para a sua obra também, né? Sim. Que bom. E você acha que tem conseguido formar leitores Olha, em torno da sua obra com esse sarau? Não só em torno da minha obra, porque o objetivo não é o Roberto das Flores. A arte é muito maior que eu. Você convida autores também. Atrai novas pessoas para conhecer a arte da leitura. Por exemplo, eu estou te convidando. Você vai chegar lá, vai levar alguns livros meus vai levar alguns livros seus, vai falar quem é você. Ou o principal que eu estou divulgando, que é esse Um Brinde ao Nada. Pelo menos isso, né? Você não vai deixar de falar do seu trabalho. Eu convido, às vezes, artista plástico para fazer a exposição das obras dele. Aí eles perguntam, mas eu consigo vender lá? Eu falei, olha, você pode não vender lá, mas você vai criar pessoas que te conhecem, que vai divulgar a sua arte. Isso é generosidade, sabia? Isso é muita generosidade, que nem sempre acontece. Não, eu acho que nós vivemos muito isolados, né? Apesar de eu fazer o sarau, muita gente não me conhece. Porque eu achei que, quando eu fiz teatro com o Gil, que era para me divulgar, eu achei que ali eu queimei meu filme, porque muita gente não me convida para fazer teatro porque eu trabalhei com o Roberto Gil. Posso convidar um escritor também? Claro. Val Rocha, autor de Noia Biluz e a curadora dos cabelos vermelhos. Que nós fizemos um lançamento duplo juntos. Ah, legal. Então vou convidá-lo também para esse sarau, tá bom? O sarau, ele está aberto ao público, né? E eu falo, você escreve? Não escreve. Vai. Você vai gostar. E talvez daqui a um tempo você vai estar escrevendo. Eu tive um privilégio quando estava no meu segundo livro, que era o Só Eu Amei, e eu fui na escola Maria Eugênia para falar do meu livro. Aí então a escola me chamou como o escritor que ia falar da obra dele, né? Eu estava no meu segundo livro, não tinha quase nada para falar de obra, mas eu tinha como falar, porque a minha madrasta falou, você não é nada, você é lixo. E você não... Eu ainda vou te ver na rua, deitado na calçada, coberto com as folhas. Não era folha de jornal, não. Folha de mato mesmo, né? E houve um momento, anos depois, tempos depois, em que ela assistiu a uma apresentação sua. Sim, foi e como que foi isso? Sob a Lua, eu lancei aqui em Sorocaba. Ela, eu digo, a madrasta. Sim. Aí eu fiquei assim, não pode parar por aqui. Para quem diz que quer abraçar o mundo, eu estou abraçando nada. Eu nem abri os braços ainda, né? Mas se eu for até Centenário e fazer o lançamento do livro lá, eu abri um pouco os braços. Na cidade de Centenário do Sul, no Paraná. Aí liguei para o secretário da Cultura e falei para ele que queria lançar o livro, que eu era filho da terra e queria lançar um livro lá. Nunca vi falar. Ele falou, eu sou o Roberto das Flores, contei para ele. Eu fiz um grupo de teatro aí por vários anos. Aí ele foi pesquisar e descobriu quem era eu. Ele ligou para mim e falou, olha, vamos fazer a noite de autógrafo. Só que você não pode vender o livro aqui. Eu falei, mas aí, como que eu vou fazer então? Ele falou, não, fazemos o evento no teatro, aí você sai para fora e lança o seu livro na calçada. Falei, tudo bem, eu aceito. E aí, não sabia como ia ser. Eu fui 2 dias antes, cheguei lá 2 dias antes,
eu fui dar uma entrevista na rádio e eu contei que eu fui expulso de casa, tal. Ele resolveu fazer um documentário sobre mim. Aí eu fui passei 2 dias filmando. E à noite fomos, depois no dia 26, fomos fazer o lançamento do livro. Quando eu fui na casa da minha madrasta, eu falei para ela, eu vim para lançar o livro. Ela falou, eu não vou. Eu não vim lançar o livro para a senhora. Né? Aí tudo bem. Mas se a senhora quiser, eu estarei lá. E aí, quando foi no outro dia, no dia do lançamento, meu irmão falou assim, pô, Roberto, eu estou 2 dias esperando você. Eu estou aqui desde sexta-feira. Obrigado. Obrigado pelo apoio. Né? Aí ele foi e falou assim, todo mundo vai, a mamãe vai. Eu falei, não vai. Ela falou para mim que não. Ela vai, ela comprou até roupa. Então vai. A madrasta. A madrasta. E quando deu a noite, estava marcado para as 19h30, às 19h20 a velha se materializou. Apareceu, aí desceu. Eu tenho fotos. Eu nunca vou esquecer. A melhor foto é aquela que não tira, fica na sua cabeça. Ver ela descendo aquela rampa para chegar até a frente do teatro. Cara, eu senti, parecia que ia sair de dentro de mim, o coração ia explodir. E ela veio, ficou parada ali perto das cadeiras, né? E aí o prefeito fala, o vereador fala, todo mundo quer tirar foto do lado do autor, né? Aí, dali a pouco, eu fui e fiquei do lado dela. Ela foi e falou assim para mim, era isso que você queria? Era isso que eu queria. Você está feliz? Muito feliz. Mas quanto feliz? O feliz o suficiente para você escrever na minha lápis, eis aqui um homem feliz. Se eu morrer agora, eu serei o homem mais feliz. Realizei o meu sonho. Porque eu tinha prometido para aquele povo que eu voltaria. Eu saí de um grupo de teatro dizendo, eu vou, mas eu volto. E vocês vão ver a minha trajetória. E 50 anos já estava passando e eu não tinha voltado ainda. Olha, 50 anos depois. 50 anos depois. Só essa história, sim. Aliás, essa história já é em si um romance. Já é um livro, já. Sim. Emocionante. Aí eu voltei para lançar o livro e aqueles amigos que estavam no grupo de teatro comigo estavam lá. E eu pude ver eles. E antes de começar, eu fui lá, abracei, falei quanto eu amava, né? E falei para eles, vocês nunca deixaram de existir. O tempo todo você esteve na minha memória. Para você eu disse isso, para você eu fiz aquilo. Eu tenho a dedicatória que você fez na capa de um livro, falando o quanto eu fui importante na sua vida, eu tenho isso. Aí o cara falou, nem lembro que eu escrevi isso. Escreveu, eu tenho guardado. Você foi uma lição de humanidade, de literatura, de sensibilidade para sua madrasta. Sim. Aí, quando ela puxou meu dedo e aí, você está feliz? Tô. Na hora que a gente estava discutindo, ela falou, não vou estar presente no lançamento do seu livro, porque eu vou morrer antes. E eu disse para ela, vou orar todos os dias da minha vida. Mas a senhora vai estar presente no dia do meu sucesso. Isso eu disse quando foi expulso de casa. De casa. Aí, 50 anos depois, ela estava lá. E tudo que eu falei aconteceu. Araújo, foi a coisa mais linda. Teve banda de música. Na hora que a banda de música... Como você disse que ia eu ter falei banda para de ela, música. vai ter banda de música, mas eu não tinha a mínima noção como fazer uma banda de música vir até mim. As voltas que o mundo dá. As voltas que o mundo dá. E aí ela estava lá, a banda de música tocou, tal, todo mundo aplaudiu, ela estava ali. E eu falei, vai me aplaudir de pé. Ela estava de bengala, mas estava de pé. Do meu lado. Aí descendo, aplaudiu. te aplaudiu. Uhum. Aí ela foi, pegou no meu dedo, puxou, eu falei. Ela falou, então depois nós temos que conversar. Eu falei, então vamos conversar. Você pensa em escrever essa história? Não. A minha história, ela é muito dolorida. É muita dor, cara. Eu tenho hora que eu começo a recordar, assim... Alguém sentido é complicado escrever, porque você vai revisitar tudo, daí é... Não, mas eu gosto. Se revisitar, eu gosto. Você gosta? Alguém perguntou se eu tinha como é que chama? Um método, né? Para escrever, como é que era que eu o Canal 7 perguntou. Não. Então, para o Canal 7, essa daí. Quando deu vontade de escrever, eu não estou inspirado, não estou com mínima vontade,
Mas eu não vou esperar, eu não sei que dia que a inspiração vai vir. E se ela vai vir, eu vou estar pronto para escrever. De repente ela pode vir, eu não posso escrever naquela hora. Então eu tenho que fazer com que ela venha até mim, na hora que eu preciso. E aí nada melhor que dar uma viagem no passado. A minha maior dor foi o dia que eu fui expulso de casa. Por que não ir lá e escarafunchar isso daí? O que aconteceu naquele dia? Como foi que eu levantei pela manhã? Como foi que eu ouvi a dona Eugênia falando para o filho dela? Provoque ele, porque ele vai reagir e nós vamos expulsar ele de casa. Eu ouvi, eu podia fingir que não ouvi, fazer tudo certinho para tudo ficar bem. Ele provocar, eu não entrar na dele. Mas ele foi provocar. Quando ele provocava a mim, eu não liguei. Mas quando ele provocou minha irmã, eu reagi. Né? Então, E quando você fazia teatro, você fazia o roteiro e atuava também? Ou... Isso. Atuava também? Atuava também. Eu fui diretor do Grupo Âncora por 25 anos. Oh, que legal. Foi muito bom. O grupo Âncora era o grupo de teatro. Teatro. E eu fazia um teatro didático, que era trabalhar para funcionários. Funcionários de empresas. Existe uma coisa que a gente não comenta muito, mas é uma vergonha para o Brasil, é que nós somos o país que mais mata em acidente de trabalho. Eu sou técnico de segurança do trabalho. Uhum. Então, nós somos o país número 1 no mundo. Aí você vai falar para mim, não, Roberto, está errado, é a China. Vê quanto é o público ativo de lá e quanto é o público ativo do Brasil. E você vai ver que o Brasil está em primeiro lugar. Sim. Proporcionalmente. Sim, proporcionalmente. Sim. E eu não acho justo um pai de família, um filho de família, sair da sua casa para o trabalho e deixar a vida lá. Meu pai morreu num acidente de trabalho. Eu não queria isso para mim, para ninguém. Na roça? Meu pai morreu afogado. Afogado. Ele foi chamar a Barça, foi nadando. Em vez de voltar na Barça, voltou nadando e acabou morrendo afogado. Ele foi chamar a? Balsa. Balsa. Atravessar os boia fria para o outro lado. Nossa, em vez de voltar, ele voltou nadando também. Voltou nadando. E aí, quando estava chegando perto, ele afundou. A turma achou que ele estava brincando. Não, ele estava se despedindo mesmo, foi embora. Nossa. Por que ele não voltou na balsa? Se sabe por quê? Não, é porque era a hora dele morrer mesmo. A morte queria uma desculpa. Então, e aí isso decretou a sua infelicidade, sim. Porque quando ela tratou você assim, eu perguntei do seu pai, eu não sabia desse episódio. Então a morte do seu pai também te deixou desamparo, né? Sim. Deixou esse desamparo. Existem momentos, às vezes eu estou em casa, não tem ninguém. Que eu sinto ele chegando. Puxa vida. Minha esposa falou, isso é loucura, seu pai morreu. Mas eu sinto. E, de certa forma, tem algum conforto sentir esse sentimento, né? Eu gosto. Então. Porque, primeira coisa, prova que eu estou vivo. Né? Eu não achei que eu chegava aos 30. Estou com 68. Eu não achei que chegasse aos 30 anos. A vida tinha sido muito cruel. Passei fome, passei frio, fui humilhado. Muitas vezes eu fui humilhado. Vamos falar sobre humilhação? Tem inúmeras. Então, mas eu sabia, existe em mim um desejo de vencer, que ele é maior que a própria vida. Né? Então, eu amo a vida, eu adoro viver, eu amo fazer amizade, amo falar com pessoas, tocar nas pessoas. Isso minha esposa não entende, ninguém entende, mas eu não ligo. Eu sinto que uma das maiores fontes de inspiração para o escritor, para o poeta, para o dramaturgo, é a dor, o sofrimento. Sim. O fracasso, a derrota. A derrota. E a infelicidade. A infelicidade. Eu sinto que esse é o conjunto de inspiração para o autor. Uhum. A felicidade, a vitória, a celebração, a festa, uhum. Me parece que, diante do que a vida é difícil, dramática, e até porque ela termina com a morte, sim. Então essas vitórias, elas acontecem, mas como ilusões, sim. como iluminação, como lâmpadas que iluminam esse deserto que é a existência real. Sim. Uhum. Por isso,
a gente celebra um final de ano, uma passagem de ano, por isso a gente celebra um aniversário, por isso a gente celebra outros acontecimentos, efemérides, né? Há tantos anos aconteceu isso na minha vida, foi legal, estou celebrando hoje. Porque, na maior parte do tempo, a gente é desafiado pela dor, pelo sofrimento, e desse caldo de cultura vivida, sentida e vista também, que a gente não existe só a nossa dor, e a partir dela a gente cria sensibilidade para se sensibilizar com a dor do outro também, ao ponto de a gente sempre estar disposto a ajudar o outro também. Sim. Até porque a gente sabe, a gente se sensibiliza e a gente quer ajudar pessoas. Eu acredito que sem sofrimento não existe a poesia. Às vezes eu acho que eu vim para essa vida, porque eu sou daqueles que acreditam que vivíamos um dia com o Pai Celestial, e o Pai Celestial é um ser tangível que você pode tocar, e Ele queria que nós tivéssemos um corpo igual a Ele. Mas para isso precisaríamos vir para a Terra. Mas você tem o livre-arbítrio de voltar para Ele ou não. Mas já que eu vim, eu quero voltar para Ele, né? Então eu acho que eu vim com uma missão a mais, como eu falei aquela hora, só que eu não sei ainda. Alguém metido a guru falou para mim que esse é o ano em que tudo será revelado. Aí eu tô torcendo para que seja verdade, né? Dizem também que assim, só faz poesia quem sofre muito, né? Sim. Você... Não, eu só vou dizer assim, que quando você está sofrendo, o trabalho é mais profundo. Quando você está muito porra louca, não tem profundidade o seu trabalho. Você lê, até interessante, é gostosinho e tal, mas quando você está dolorido, quando você está machucado por dentro, e aquilo está voltando em forma de poesia, o trabalho é mais doce. Na parte de rir, é mais engraçada. Na parte de só contemplar, é contemplativo, mas é contemplativo. No Saraus, você fala vários poemas. Sim. Você pode citar uma quadra ou duas estrofes de um poema que você tenha na cabeça? Eu sou péssimo para isso. Mas eu vou falar do Bastardo, vamos lá. foi meu primeiro poema. Tá. Por que está me olhando? O que foi que eu fiz? Não, eu não roubei nada. Você está me acusando de ladrão? Só porque estou farrapilho? Esse farrapo é meu. Eu não roubei. É meu. Você não acredita. Você está rindo. Eu sabia. A culpa não é sua. A culpa é dela. Minha mãe. Mãe. Veja que poema lindo eu fiz pela passagem do seu dia. Mãe, palavra serena que eu nunca pronunciei. Sou eu, um bastardo. Filho de um acaso, um descaso. Talvez você não saiba, mas me trazendo ao mundo só me condenou a uma vida de carnificina, onde a droga e os poderosos superaram. Sei que se arrependesse de ter me deixado nascer, mas eu também não pedi para ninguém me fazer. Por isso, você, que vai trazer um filho ao mundo, pense duas vezes. Para não abandonar esse, para que ele não seja um marginal e maníaco por mulher. E ser morto pela mão branca e abandonado numa sarjeta qualquer. Ele é muito longo. Oi, sim, show. Parabéns. Obrigado. Além de tá vendo? falar poesia, foi uma performance. É a dor. Só vou falar aquele poema meu. Só duas. Um comecinho também. Aquela que você falou no. Exatamente. Valeu, mas doeu. Doeu na consciência o que foi minha existência nesse antro de aflição, nesse covil de serpentes arrastando correntes como fosse escravidão. Segue mais por estrofes. Sim. Até o final. E esse poema tem 45 anos. Eu escrevi em 1980 como
como inspiração em uma fábrica onde eu vivi uma experiência dura. Uhum. Valeu antes, a elaboração da ficção, da poesia é isso. Você não diz exatamente o que é, mas você transpõe o sentimento do real para a ficção, nesse caso, para a poesia. Sim. Mesmo que você não diga o que é, pode ser qualquer coisa dolorida. Pode ser a experiência dramática de uma fábrica, que foi a minha fonte de inspiração, e pode ser outra experiência dramática também. Sim. Isso reforça aquele lance da poesia em Vindador. Se não tivesse essa experiência dolorida na fábrica, não teria nascido esse poema. Se não tivesse experiência dolorida na vida, não teria havido os meus romances, não teria havido Um Brinde ao Nada. Ou seja, esses romances... Tudo isso é fruto de dor. A escrita, tudo depende da experiência de vida da pessoa. Aí vem aquela parte que Fernando Pessoa fala, né? O poeta é um fingidor que finge tão completamente que finge a dor que devera sente. Quando eu vi a primeira vez, eu falei, esse cara é maluco, não tem nada a ver. Mas quando eu fui analisar friamente, é isso mesmo. Às vezes eu estou pondo no papel a minha própria dor e estou fingindo que está tudo bem, está tudo normal. Isso não existe, tá? Eu coloquei no papel, mas não existe. Não. E o ato de colocar no papel funciona como um oxigênio ou alguma coisa que suaviza, exorciza a dor da gente. É transbordar. Eu falo assim que é um transbordar de sentimentos, né? E é onde você recheia ali, vai dando pinceladas de dor, de amargura, de desengano, você vai pondo no meio. É hora de você lavar. Ó, poesia não mata a minha vontade de escrever. Eu escrevo todos os dias e todo dia quero escrever. O romance, sim. Romance eu escrevo ele durante 3 meses. É o período que eu gasto para fazer o romance, 300 páginas. E depois que eu terminar de escrever, eu vou envelopar, para abrir ele daqui a 1 ano, e durante 6 meses eu não tenho vontade de escrever nada. Eu estou vazio, estou completamente vazio. Mas aí vai voltando, as emoções vêm vindo, aí um dia transborda e volta a escrever. Desculpa, porque a experiência do romance era tão intensa, tão desgastante emocionalmente e criativamente, que quando você acaba de escrever, você se sente como se tivesse transportado um monte de terra de um lugar para o outro. Você está cansado, entendeu? Aí você está numa situação de esgotamento emocional e criativo. Aí você tem que se dar um período sabático para se recuperar. Eu, quando terminei o Bendito Entre as Mulheres, eu pensei, acho que nunca mais eu vou ser escritor. Não estou escrevendo nada. E passou 1 mês, 2, 3. Um dia amanheci, apareceu uma ideia. Ai, tá voltando. E aí, voltou de novo. Quando eu fui fazer o Horas Maldita, de novo. Só que como o Horas Maldita, ele ficou tão doloroso que chegou uma hora que começou a doer. Em mim, já estava doendo em mim. Eu terminei o romance, eu estava acabado. Parece que eu vivi toda a minha vida de novo. Né? E aí eu falei, não, então tá na hora de dar um tempinho. Envelopei, guardei. E aí aquele período que você não escreve nada, você fica pensando na vida, nas futilidades. Aí você pega, olhando para a lua, sem pensar em nada, mas olhando para a lua, olhando para o céu. E aí depois volta. Ou seja, literatura é vida. É vida. E escrever também é viver. Viu? Roberto das Flores. Passar a vida limpa, né? Nós chegamos a... Eu digo que o tempo não existe, é mera invenção humana. Na verdade, eu repito isso, mas não é uma frase minha, não. É do um escritor que eu adoro, chamado Jorge Luiz Borges, o argentino. O grande poeta também, e contista e ensaísta argentino. Mas nessas horas a gente vê que o relógio passa e chega a hora de terminar. E chegou a hora de a gente concluir. Eu peço, por favor, que você olhe para essa câmera aqui e diga, e faça as suas despedidas e deixe contato seu no Instagram. Para as redes sociais, o evento próximo que vai acontecer. Se puder lembrar esse evento próximo do Sarau. Tá, okay. Vamos começar por ele, então. Então, boa tarde. Gostaria de ver, não estou vendo vocês agora, mas eu gostaria de ver seus rostos. E o lugar bom para a gente ver isso é batendo um bom papo no sarau. Depois do sarau, a turma realmente não quer ir embora, quer conversar. E aí eu vou estar lá.
E aí nós vamos se ver, vocês podem fazer comentário, falar do trabalho de vocês. Eu posso ajudar, naquilo que eu puder ajudar, eu estou aqui para ajudar, eu quero ajudar, né? E, olha, primeiro, nós somos humanos. Erramos, sim. Pecamos, sim. Mas sabemos que erramos, sabemos que pecamos e estamos prontos a consertar para poder errar de novo. É como cair e levantar. Você cai, levanta e segue. Importa a queda? Não. Importa que você levantou e seguiu. Então, errar é isso. Às vezes eu erro, né? Erro porque sou humano. Se eu fosse uma máquina, eu não ia errar. Mas eu não queria ser uma máquina. Eu quero sentir a emoção de pegar na sua mão. Quando eu te abraço, quando eu olho nos seus olhos, quando você fala comigo. Nada mais emocionante que isso. Minha esposa disse esses dias atrás, no último sarau, eu ainda vou separar de você por causa dessa bosta. Eu dei risada. E ela enlouqueceu, ela pirou. Aí eu falei, não estou entendendo. Qual é a fúria? Por que essa angústia? Ela falou, não, porque eu vou separar de você. Você não vai separar de mim, porque eu que escrevo poesia. Porque eu escrevo romance. E você acha que essas pessoas existem? Elas não existem, mas você acha. Tá. Mas aí, como eu falei, né? A gente mente tanto que tem algumas pessoas que existem. Só que como que eu vou explicar isso para ela? Então, eu prefiro dizer que não existe. Não existe. Ninguém existe. Ninguém nunca existiu, né? Tudo que eu escrevo é uma fantasia. Mas eu adoro o pessoal. Eu adoro tocar nas pessoas. E ela não entende, ela acha que essas pessoas... Eu tive um caso com essas pessoas. E eu tive. Não um caso... Esse caso de corpo. É um caso celestial. Nós estamos na frente disso. Poder olhar nos seus olhos, poder tocar na sua mão, para mim, é muito mais que o prazer de um orgasmo. É muito mais. Pode parecer maluco, né? Fala, pô, o cara tá pirando com o cabeção. Não, eu acredito nisso. Então, venha para o sarau. O meu sarau chama Sarau Literário. Ele fica na rua Antônio São Leandro, número 76, no Espaço Cultural Duarte, da artista plástica Ana Duarte, lá no Maria Eugênia. Então, a partir das 20 horas, antes das 20 eu já estou lá, a partir das 18 eu já estou lá ansioso com o pessoal chegar, né? Então, eu fico contando cada minuto, o sarau começa, aí é a realização de 2 horas que passa como se fosse um toque de mágica. Vem, dê a chance da gente se conhecer. Um abraço. Que legal. E, Lucas, o que você achou? Bom, queria agradecer a todos pela presença, agradecer a sua audiência, agradecer ao Roberto pela presença, agradecer toda a equipe do Estúdio 48, Pudinho Leandro, e lembrar você, na audiência, seguir aqui as redes do Pense Comigo Podcast, vai lá, curta, comenta, compartilha, visita o perfil lá, siga, pelo amor de Deus, ajude a gente a engajar, ajude a gente a ganhar mais seguidores, e vamos com tudo aqui no podcast literário. Muito obrigado pela sua presença aqui em mais um episódio do Pense Comigo e até a próxima. Valeu! E eu finalizo agradecendo aqui a presença e a essência de histórias emocionantes do escritor e poeta Roberto das Flores. Tomara, e eu espero, e eu acredito que você tenha gostado também, muito, e espero que vocês estejam com a gente na próxima edição deste Pense Comigo, semana que vem. Muito obrigado. Boa.